Muito bom dia, agronegócio! Hoje é terça-feira, dia 14 de março de 2023, agora são 9 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Percebam que chegamos um pouquinho mais tarde hoje, né? Estamos cheios de manchetes para essa terça-feira, já estou até pulando um dia. Para essa terça-feira, realmente muitas informações para a gente dividir com vocês e a gente, claro, quer apurar tudo da melhor forma, da forma mais responsável possível, para trazer tudo isso para vocês, para trazer isso de forma responsável e tudo mais, né? Então, olhando para isso, vocês vão entender que por isso que a gente chegou hoje um pouquinho mais tarde. Muitas informações que, inclusive, vão chegando, né? Naquele momento em que a gente está aqui produzindo para vocês o Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, lembro a vocês, em primeira instância, que Letícia Guimarães nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, pelos nossos bastidores, para garantir a nossa interatividade e também que temos o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, conosco aqui, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Bom, como eu falei, temos muitas manchetes, mas como eu sempre faço, vamos checar os preços, vamos para a nossa rodada de preços, porque elas que vão nos ajudar a entender a direção que os mercados, de uma forma geral, estão tomando neste momento, tá certo? A gente vai começar com a Bolsa de Chicago, onde os grãos cedem mais uma vez nessa terça-feira. A soja, 14 dólares e 89 centos por bushel, 0,1% de baixa. O milho cai 0,3% para 6 dólares e 11 centos. O trigo, 6 dólares e 81, com uma baixa de 0,3%. No mercado na Bolsa de Chicago ainda, nós temos dois cenários para os derivados. Óleo de soja, perdão, subindo e vinha caindo, estava caindo mais de 1%, passou a subir, 0,7% de ganho para 56 centos mais 20 por libra peso. O farelo de soja continua recuando, 0,8% de baixa para 475 dólares e 50 centos por tonelada curta. Bolsa de Nova York agora. Café continua caindo, 1,07% de baixa, 1 dólar e 77 mais 28 por libra peso. O açúcar, em um dia de ajustes, como já pontuou aqui o nosso especialista em setor sucro energético, Jonathan Simeão, 21 centos por libra peso. O algodão também subindo e se ajustando, 0,8% de alta para 81 centos mais 80 por libra. O petróleo no WTI tem baixa agora de 1,7% para 73 dólares e 50 centos por barril, enquanto no Brent a baixa é de 1,5% para 79 dólares e 59 centos. O gás natural tem uma pequena alta de 0,04%, o ouro cai 0,3%, a prata 1% de baixa, o cobre 0,6% de perda. Dólar index subindo hoje 0,1% para 103.300 pontos, tá? 103.300 pontos. Então a gente olha para isso e percebe que a aversão ao risco muito latente ainda, as preocupações, a nova onda de insegurança que derrubou os mercados, né, já desde o domingo à noite, continua ainda trazendo essa ressaca para o mercado. A gente já vai falar sobre isso. Vamos, antes de comentar esse peso, vamos dar uma olhadinha também no levantamento da Agriinvest Commodities sobre o fechamento das commodities em Dalian, mercado futuro chinês. O farelo fechou em queda, o óleo de soja também recuando, o milho em baixa, o único que subiu foi o suíno vivo. Na análise de Eduardo Vanin para esse começo de dia, para a gente também entender o que está acontecendo, né? Bolsas continuam fazendo grandes swings, ou seja, essas altas e baixas muito fortes, esses movimentos intensos. Bolsas na China continuam pesadas, ações de banco continuam sendo bombardeadas, petróleo caindo 2%, vai para 73 dólares e 15 centos o WTI. Ouro de lado e dólar index subindo 0,3%. Hoje tem CPI nos Estados Unidos. A Rússia concordou em estender o acordo por 60 e não 120 dias, o acordo de exportação de grãos nos portos da região do Mar Negro. O tempo de espera nos portos brasileiros aumentou, em média, um dia na semana passada. Paranaguá está com 28,3 dias de espera para embarcar um navio de soja, minha gente. O CFTC, aquela comissão que registra o movimento dos fundos, divulgou a posição dos mesmos do dia 21 de fevereiro. Fundos aumentaram a posição comprada na soja e no farelo. Com isso, o farelo
garante um novo recorde de posições compradas, portanto, entre os fundos investidores. Como eu falei, minha gente, a coisa é séria e a gente tem ali uma série de né, entendimentos que a gente tem que ter. Que a gente tem que ter. Enquanto a gente está aqui trazendo as manchetes, pessoal, mandem suas perguntas, suas dúvidas, críticas, sugestões, mandem sobre quais mercados vocês precisam saber e a gente vai trazendo essas informações para vocês também, tá? Se não tiver ali nas nossas manchetes, a gente vai trazendo para onde seja melhor para que vocês possam ir buscando esse entendimento também, ok? Bom, primeira coisa, vamos falar, né? A nossa primeira manchete ainda é sobre essa questão das commodities que continuam a sentir o peso da aversão ao risco com o colapso dos bancos nos Estados Unidos. Percebam que praticamente todas as commodities estão em campo negativo, estão trabalhando no vermelho, aquelas que não estão apenas se ajustando diante das baixas que tiveram ontem. E claro que olhando para a parte dos seus fundamentos, como é o caso do açúcar, por exemplo, que está muito focado ali nesses ajustes e em algumas notícias que partem dos fundamentos, o algodão também, mas das demais, todas elas recuando. O que acontece? Quando a gente tem um colapso como esse, né, isso causa uma crise de segurança, uma crise de confiança muito profunda, né? Essa é a maior quebra de bancos nos Estados Unidos em 25 anos, né? Nós tivemos em 2008 um outro problema com o Lehman Brothers, mas foi diferente. E o que a gente observa agora, como pontuou o Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, esses grandes swings das bolsas, ou seja, essas movimentações muito intensas de altas ou baixas, à medida em que as novas notícias sobre um mesmo problema, elas vêm aparecendo. Então, enquanto isso estiver no front, enquanto isso estiver ali muito permeando os negócios, essa aversão ao risco continua muito latente. O que é a aversão ao risco? É distanciar-se de ativos mais frágeis, mais sensíveis, como é o caso das commodities. Então, vão migrar para dólar, né? Os investidores, os fundos de investimento vão migrar para títulos da dívida americana e o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ao lado do Tesouro americano, também trouxeram alguns aportes e alguma garantia diante desse novo colapso bancário lá nos Estados Unidos. Então, isso tudo amarrado traz de um lado, essa possibilidade de contenção desse colapso, de outro, as notícias dos desdobramentos sobre isso e a possibilidade do contágio disso nas demais commodities, nas commodities de uma forma geral, de outro lado. É isso que vai mantendo esse movimento de sobe e desce, não só das bolsas, mas das próprias commodities. Ontem, por exemplo, o milho e trigo fecharam em alta, sendo que começaram o dia perdendo mais de 1%. A soja começou o dia com leves baixas, terminou o dia cedendo mais de 1%. Hoje, todos os grãos no vermelho. O farelo de soja no vermelho, o óleo que deveria cair, acompanhando o petróleo, que está caindo 2%, subindo. Então, percebam, incertezas, nebulosidade, insegurança, crise de confiança. É isso que causa esse novo colapso dos bancos nos Estados Unidos e é por isso que ele atinge as commodities, tá? É por isso que ele atinge as commodities. Isso é muito sério da gente monitorar e o monitoramento tem que ser constante, porque os desdobramentos de uma crise como essa, eles não vão aparecer todos em 24 ou 72, 48, 72 horas, não vão aparecer rapidamente. Os desdobramentos, eles continuam a acontecer, principalmente diante das ações que as esferas governamentais ali, como o Tesouro Americano, o Federal Reserve, vão trazendo. E o próprio comportamento dos investidores, o próprio comportamento dos correntistas. Então, olhar para isso é muito importante. É colocar isso no seu radar e entender que vai ser um monitoramento frequente até que a gente veja passar essa onda. Porque sabe quando você está num tsunami e está tudo ainda rolando embaixo da água? É mesmo o que está acontecendo. Ontem, o operador de mercado Maurício Bellinello, em seu comentário ao jornalista João Batista Olive no programa Tempo e Dinheiro, trouxe um resumo desse momento, dizendo: trata-se mais de um sentimento de algum alívio quando a gente vê as bolsas subindo,
do que de uma euforia de que o mercado já absorveu e entendeu e o problema foi resolvido. Então, estamos longe de ver esse problema resolvido e isso é bastante sério, é bastante grave. Como é que isso afeta o agronegócio, né? E as commodities de uma forma geral? Separei a análise de Eduardo Vanin, que ontem deu entrevista ao Notícias Agrícolas no fechamento de mercado. Sugiro que você reveja essa entrevista, vou pedir até para o pessoal colocar aqui no link do YouTube, e eu posso colocar para vocês aqui também o caminho aqui no Instagram, ó, menu, vídeo soja, e aí vai procurar pelo nome de Eduardo Vanin, tá? Da Agriinvest. Se você não segue esse perfil ainda, siga @Agriinvest. Insights ali de quem vive o mercado, tá? Então, eu separei a análise dele para a gente entender como isso afeta o agro. E ele diz o seguinte: a teoria do marginalismo voltará com força. As commodities possuem utilidade e o dinheiro com taxa de juros negativa, não. Eu, pessoalmente, não acredito em uma virada tão acentuada simplesmente porque a inflação dos Estados Unidos está viva como nunca e o mercado de trabalho está longe de estar solucionado. O Fed tem 3 mandatórios: estabilidade de preços, pleno emprego e estabilidade do sistema financeiro. Qual desses é mais importante nesse momento? Então, o Federal Reserve está ali tentando entender como ele vai seguir com a sua política monetária diante dessa novidade nada boa que recebeu, essa notícia ruim que recebeu no final de semana. Se você está chegando agora, não se esqueça, o Silicon Valley Bank, o SVB, né, que é o 16º banco ali na ordem dos bancos americanos, decretou falência nesse final de semana. Depois, o Signature Bank também. E um terceiro banco pode vir a decretar sua falência também. É um colapso, né? Os bancos digitais acabam mais fragilizados e tudo mais, e a gente tem essa condição. Seguindo aqui com a análise de Eduardo Vanin. Ontem, Joe Biden falou que a Casa Branca vai fazer qualquer coisa para estabilizar os bancos. Imagino que isso inclui o Federal Reserve. Em 2021, os fundos de índice, aqueles que copiam o movimento dos ativos e por isso estão sempre comprados, aumentaram a posição no agro em 50%. Isso porque os investidores colocam dinheiro nesse tipo de instrumento para se proteger da queda do dólar e da escalada da inflação. Por quê? Porque a inflação e o preço dos alimentos está muito conectado. O rally do ouro e do Bitcoin pode ser apenas uma especulação da semana, mas pode se transformar em um mini rally das commodities. A resposta estará na próxima reunião do Fed ainda esse mês, porque o que vier dessa reunião, o que vier sobre o aumento nos Estados Unidos vai afetar diretamente as commodities agrícolas ou não. E é dessa forma que a gente vai, portanto, para o meu próximo destaque, para a minha próxima manchete, que é a questão dos juros lá nos Estados Unidos, tá? Então vamos falar agora sobre os juros nos Estados Unidos, o que o mercado está esperando diante dessa condição. Essa imagem que vocês estão vendo, né, na tela de vocês, é o brasão do Federal Reserve, que se Jerome Powell tinha trabalho para fazer, agora vai ter que fazer hora extra atrás de hora extra, ele e o seu time, né? Não podemos esquecer que estamos falando da maior economia do mundo e, portanto, os Estados Unidos dão um espirro, o mundo vai ficar resfriado. Então, é isso que a gente tem que entender, né? E é por isso que a gente tem que colocar na conta e trazer para um programa como esse, né? Um matinal de agro, questões dos juros nos Estados Unidos, porque elas vão impactar diretamente o andamento das commodities e, naturalmente, o preço aí na tua região, certo? Eu separei aqui uma matéria do valor econômico, uma análise do valor econômico, para a gente entender essa questão dos juros, porque já há uma expectativa de que haverá um fim da alta de juros nos Estados Unidos, que estava prevista para continuar por pelo menos mais um tempo, para principalmente conter a inflação norte-americana, que está muito alta. É a inflação mais alta das últimas décadas nos Estados Unidos, ainda reflexo da pandemia, reflexo de uma possibilidade de recessão, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, os dados, né, da geração de empregos e tudo mais. E aí, veja só, o colapso do Silicon Valley Bank e as dúvidas sobre a extensão dos problemas envolvendo bancos regionais americanos colocaram de volta na mesa os riscos de uma recessão mais dura nos Estados Unidos. Com isso, investidores não só abandonaram a ideia de que o Banco Central americano poderia voltar a endurecer o aperto monetário, como muitos passaram a acreditar, que o ciclo de alta de juros chegou ao fim. Para alguns, existe chance até mesmo de um anúncio de corte nas taxas
já nas próximas semanas, sob efeito da crise bancária. No próximo dia 22, semana que vem, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve se reúne para definir a meta para as taxas de juros nos Estados Unidos. Agora, me diga você se você acha que estava na pauta do Federal Reserve um colapso bancário desta magnitude para discutir dia 22. Não estava, minha gente, não estava realmente, e agora é olhar para isso de forma diferente. No pregão de ontem, que foi, claro, de muita volatilidade, o mercado de treasuries, né, ou seja, o título do Tesouro Americano, sucumbiu à expectativa de que o Fed não conseguirá manter os juros altos por muito tempo e passou a embutir nos preços um corte no fim desse ano. A estratégia traçada pelo próprio Banco Central americano na semana passada de elevar os juros a um nível superior a 5,5%, a gente estava falando do Bank of America falando em 6% de taxa básica de juros para os americanos, né? Parece ter ficado para trás. O rendimento da T-Note de 2 anos sofreu um forte tombo e encerrou o pregão cotado a 3,980%, a maior queda diária desde 1987, tá? Para você ter ideia da magnitude da reprecificação, na semana passada, a taxa de 2 anos do país chegou a ficar acima de 5%, refletindo a percepção de que o Fed manteria os juros parados por um período longo para esfriar a atividade. E a gente vem falando muito sobre isso, sobre como os investidores estavam migrando para a dívida americana, né? Por quê? Porque é dinheiro que vai fazendo dinheiro. Então, com essa, né, com esse taxa de juros nos Estados Unidos, enfim. Então a gente estava olhando para isso. E olhar para isso é realmente uma preocupação muito séria, tá? E é essa condição que está aí movimentando o mercado dessa forma, para cima, para baixo, esses grandes swings, como pontuou o Eduardo Vanin. Então percebam, tudo está interligado. Eu venho falando bastante isso para vocês já desde ontem. Tudo está interligado. Vamos continuar acompanhando. Ok. Entendemos os juros nos Estados Unidos, entendemos que precisamos monitorar o Federal Reserve no dia 22, olhos vivos sobre as falas de Jerome Powell, principalmente. Sempre eu digo a vocês, mais do que entender o que vai falar, como vem os juros nos Estados Unidos, é entender o que vai dizer o Jerome Powell, né? Porque ele ali cheio de, né, pisando em ovos e tudo mais, mas os discursos dele nas entrelinhas sempre trazem sinais importantes sobre a política monetária projetada para os Estados Unidos, a maior economia do mundo. Então, olhando para isso, vamos ter que continuar a monitorar muito forte. Um outro destaque que eu separei para vocês, ainda falando sobre essa questão dos bancos e dos juros nos Estados Unidos, é entender que por que a quebra do Silicon Valley Bank, que é muito séria e realmente muito, né, difícil, essa quebra não deve virar uma crise como virou a do Lehman Brothers em 2008. Quem explicou isso, né, foi o Paul Krugman, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2008, né, que foi o ano de uma das piores crises financeiras dos Estados Unidos, uma crise ali muito pautada na questão imobiliária, uma bolha, né, e tudo mais, e foi realmente um colapso econômico mundial. A queda do Lehman Brothers, ela se tornou um colapso econômico global. Foi muito grave, foi muito profundo. A gente vê as commodities todas terem ali os seus impactos e tudo mais. Então, o Paul Krugman diz o seguinte, ó, o que o SVB estava vendendo, tanto quanto eu posso dizer, foi apenas extraordinariamente bom em cultivar relacionamentos com o Vale do Silício, especificamente fundos de venture capital. Então, ele mesmo trouxe, o Krugman, trouxe essa declaração no Twitter, né? E ele diz que essa explicação para que o Lehman Brothers não tenha, ou o SVB não tenha essa relação com o Lehman Brothers e isso não se torne algo tão agressivo como ocorreu em 2008, segundo o economista, a explicação está na própria história do banco. Criado em 1983, o SVB viu os depósitos aumentarem rapidamente durante a pandemia, quando as empresas de tecnologia receberam enormes somas de dinheiro. À medida em que os investidores procuravam retornos mais altos do que os oferecidos pelos títulos do Tesouro Americano de curto prazo. Então, por que o Silicon Valley Bank é a grande questão agora? Porque ele está ali no Vale do Silício,
né, berço da tecnologia, ali um polo de nascimento de startups e dessas empresas de tecnologia, e agora, minha gente, as coisas estão voltando e tudo mudou, né? Então, durante a pandemia, houve uma corrida para se colocar dinheiro nesse banco, e agora há uma corrida, fila, inclusive, na porta das agências do Silicon Valley Bank para os correntistas garantirem ali o seu dinheiro. Então, é por aí, tá, minha gente? É por aí, e a gente não pode deixar de continuar olhando para isso, tá certo? Falamos de juros nos Estados Unidos, vamos falar sobre a questão do dólar, porque aqui no Brasil ontem o dólar subiu forte, fechou com mais de 1% de alta e a R$ 5,27. Hoje o mercado já vem corrigindo isso, a gente tem uma queda de 0,4% para R$ 5,25 nos primeiros momentos aí nesses primeiros minutos de negócios, nesses primeiros minutos do dia. Então, o que a gente vai observar? De um lado, essa insegurança toda, claro, trazida por esse cenário macroeconômico internacional que eu acabei de descrever aqui para vocês, né? Então, essa preocupação com essa aversão ao risco, os investidores, né, nessa fuga para o dólar e tudo mais. Mas, de outro lado, também a gente não pode esquecer que aqui no Brasil chegamos a março, mês em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que chega para nós o arcabouço fiscal. Ou seja, não temos mais o teto de gastos, mas vamos ter um equilíbrio entre a regra fiscal e uma outra ferramenta que agora não vou me lembrar o nome exato, mas a gente está ali olhando para essas expectativas que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegue com essa nova condição para a garantia de um equilíbrio fiscal no Brasil, a partir dessas mudanças propostas, então, pelo ministro da Fazenda e a equipe econômica do governo federal. Então, de um lado, a gente está nessa situação, né, esperando essas novas regras fiscais, esse novo arcabouço fiscal, que deve sair agora em março. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, deve ser uma regra que deve agradar também ao mercado, e óbvio que eles vão fazer propaganda, claro, ao trabalho que vem fazendo, né? Tentando também trazer alguma tranquilidade do mercado até que isso seja divulgado, até que isso seja, né, isso seja revelado, detalhado, e o mercado entenda e absorva como é que o Brasil vai ficar por isso. Mas, segundo os especialistas do mercado, até este momento nós temos um certo otimismo, né, do mercado. O mercado está vendo com bons olhos a chegada disso, tem esse otimismo, então, à espera desse arcabouço fiscal, o que vai evitar, claro, uma pressão adicional sobre o dólar frente ao real. Então, ontem, muitas perguntas eu recebi aqui no Bom Dia Agro sobre a condição de vender ou não soja, de vender ou não milho, né? E aí, minha gente, a necessidade de se aprofundar a análise, de se aprofundar o entendimento das coisas, ela se mostra mais presente agora. Porque percebam, a volatilidade do dólar é um ponto importante que precisa entrar na sua análise, na sua definição de momentos ou não de participar do mercado. O dólar tende a continuar volátil, o arcabouço fiscal ainda não foi, né, divulgado, ainda não foi detalhado, o mercado ainda não sabe como reagir a ele, embora haja esse otimismo, e agora a gente recebe essa enxurrada de notícias do cenário internacional desse colapso bancário nos Estados Unidos. Então, o dólar, que já vinha sendo pontuado pelos analistas e consultores de mercado, pelos economistas, de que teria um 2023 intensamente volátil, agrava ainda mais essa situação, aprofunda essa volatilidade pelo que aconteceu nos Estados Unidos no último final de semana. Então, neste momento, o dólar vale R$ 5,25 e tem uma baixa agora de 0,4%. No dólar index, vamos ver como continua a movimentação, subindo um pouquinho mais, tem 103.475 pontos, com uma alta agora de 0,3%, tá? Então, dólar volátil, coloque isso também no seu radar, porque para você definir o seu preço, definir o seu momento de participar ou não do mercado, vai passar pelo dólar. Estamos falando de soja? Vai passar pelo prêmio. E nesse momento do nosso tripé de formação de preços para soja, por exemplo, duas dessas três pernas estão meio capengas, né? É o prêmio, que está negativo, a gente tem essa realidade de prêmios baixos, pressionados no Brasil, e essa questão do dólar muito volátil. A soja, que vinha sustentada acima dos 15, sente a pressão
do cenário macroeconômico. Então, agora, das 3 pernas, a que estava mais firme também, né, não está mais tanto assim, pelo menos por agora. Pode ser uma situação pontual? Pode, mas pode se estender um pouco mais? Pode também. Então, bota esse alerta aí, bota isso no radar e mantém né, essa condição aí no teu monitoramento, tá bem? Na sequência, vamos olhar agora para a questão do petróleo, né? O petróleo dá sinais importantes aí sobre o mercado, de que justamente continua a preocupação, continuam as inseguranças e incertezas. Hoje o petróleo permanece operando em campo negativo. A gente está falando de baixas que já passaram de 2% mais cedo, agora para o WTI a gente está falando de 1,6% de queda, para o Brent 2% de baixa, o mercado já volta a cair 2%. O Brent, reflexo do quadro global de oferta e demanda e referência para a Petrobras, $79,77 por barril. O preço do petróleo continua caindo, refletindo essa preocupação naturalmente com o colapso bancário lá nos Estados Unidos, tá? Com o fechamento do SVB. Segundo nos informa a agência de notícias Reuters, nesta manhã de hoje, os preços do petróleo caíram mais de $2 por barril nessa terça, ampliando a queda do dia anterior. Ontem, ao longo dos negócios, os futuros do petróleo chegaram a cair até 5%, tá? Mostrando que, de fato, há uma preocupação muito grande com o quadro atual. Sacudindo os mercados de ações e provocando temores sobre uma nova crise financeira. Mais informações. Abre aspas para Carsten Menck, que é analista do UBS. Vemos os desenvolvimentos de segunda-feira em torno dos bancos regionais dos Estados Unidos como mais ruído do que notícia para os mercados de commodities e não deve ter nenhum impacto significativo de médio a longo prazo. Acabei de pontuar isso para a soja, né? Então, a gente tende a ter ainda os reflexos disso, é a ressaca, como eu falei, é o tsunami, aí volta, né? A água, tá tudo destruído, é a ressaca. Alguns vão se reerguer mais rápido, outros não. Para este analista do UBS, analista internacional, Carsten Menck, a gente deve ter um impacto que deve ser pouco significativo no médio e longo prazo para as commodities. O súbito encerramento do SVB desencadeou preocupações sobre os riscos para outros bancos resultantes das fortes subidas das taxas de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos, Banco Centro-Americano, ao longo de 2022. Agora, os traders não esperam mais um aumento de 50 pontos base na próxima semana para a taxa básica de juros nos Estados Unidos. Então, tudo girando em torno disso. Juros, política monetária, novas ações do Federal Reserve e se esse fechamento do SVB, de outro banco, Signature Bank, e um terceiro que pode acontecer, pode provocar um contágio né, e contaminar ainda mais a economia americana. Então, tudo ainda muito em suspenso e, como pontuou esse analista, mais ruídos do que notícias efetivamente, tá? Bom, trouxemos um cenário, eu diria, completinho do financeiro, né, desse macro cenário, trouxemos ali as principais manchetes. Agora vamos desdobrar os assuntos do agronegócio, tá? E a gente vai começar falando sobre a questão do esmagamento de soja na China. O processamento de soja por lá continua caindo. Segundo informações da Agriinvest Commodities, a taxa de processamento na semana passada caiu novamente de 42,4% para 42%, segundo o Centro de Estatísticas e Preços da China. O estoque de soja caiu novamente, os estoques de farelo caíram pela primeira vez em 5 semanas. Os estoques de óleos vegetais continuam perto da média. O processamento estava em 60% no começo de fevereiro, caindo para 42% na última semana, segundo nos informa Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest. Mais do que isso, ele diz: quanto isso representa de perda de processamento? Segundo a capacidade de processamento semanal, alguma coisa perto de 1,5 milhão de toneladas. E esse número deve continuar crescendo porque o Brasil perdeu 1,5 milhão de toneladas de embarques de soja em fevereiro e 2 milhões em março, contratos que foram rolados. Mais ou menos 70% desse volume seria para a China. E provavelmente todo esse volume, ainda segundo o Vanin, será compensado com um forte crescimento dos embarques em abril e maio
porém o esmagamento que caiu não volta. Ou seja, o que a gente observa? Esse atraso na nossa colheita e esse atraso nos nossos embarques, também porque chove muito na região dos portos e os portos não embarcam com chuva, ocasionaram essa condição na China, né? E a China, o que não comprou do Brasil, comprou dos Estados Unidos, mas há menos soja disponível nos Estados Unidos nesse momento para que atenda toda essa demanda chinesa. E assim, Vanim complementa. Por isso vemos a China muito mais lenta nas compras. No início de fevereiro, comprou mais de 30 barcos por semana. Na semana passada, as compras ficaram em não mais do que 15 navios de soja. Então, é para isso que a gente tem que olhar. A demanda da China não está ausente, ela está mais distribuída, mais pulverizada, mais escalonada. E isso também segura um pouquinho o ímpeto de alta das cotações na Bolsa de Chicago, né? Então, a gente olha para isso, né? E vai mandar essa condição para os preços. A gente vai entender que a nossa questão logística e toda essa movimentação ainda traz preocupações para o mercado, tá? Mas, volto a dizer, não quer dizer que a demanda da China ela está parada, ela está estagnada. Não, ela está mais lenta, tá? E o processamento por lá continua caindo e trazendo esta preocupação, ok? Esse é um ponto importante do mercado da soja que a gente tem que ter também na ponta da língua e colocar ali no nosso monitoramento. Um outro ponto importante sobre o mercado de soja é que as vendas da safra 2023-24 do Mato Grosso estão avançando e já chegam, de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a 5%. Existe um atraso em relação ali a anos anteriores e, segundo o próprio IMEA, abre aspas, o atraso é pautado pela mudança, isso é bem interessante da gente pontuar, pela mudança do perfil do produtor, que tem segurado o grão visando preços maiores, né? Informou o Instituto ligado aos agricultores em boletim. Então, o que a gente observa? Que, de fato, o produtor brasileiro, que em safras anteriores vendeu muito, né, muito intensamente, antecipadamente, ele agora segura um pouco mais, porque há essa preocupação toda com o quanto ele vai conseguir entregar e como fica o preço, né? Então, olhando para isso, a gente percebe que há realmente essa mudança no perfil do produtor, que segurava um pouco mais, depois passou a vender um pouco mais e agora volta a segurar um pouco mais. Isso já se observou na safra 2022-23, parte dessas vendas que a gente ainda não realizou e esse índice tímido de vendas que a gente tem na safra 22-23, também apresentando algum atraso em relação ao ano passado ou à safra passada, ela vem muito em condição, em função dessa situação que nós temos, então, dessa necessidade do produtor de segurar um pouco mais para observar os preços e acreditar que vai garantir preços melhores mais à frente. Agora, qual é a preocupação maior? Passar por esse momento descoberto. Estou aqui assistindo o mercado quando subir ou vendo. Tudo bem, você quer esperar, você quer especular? Sem problema. Você precisa segurar? Tudo bem. Agora, não passe por esse momento descoberto. Isso é o mais importante de ser pontuado. Não passe por este momento descoberto, ok? Faça a sua gestão comercial, defina ali as suas estratégias de comercialização, mas faça, tá? Não pode só assistir o mercado, né? Como diz Marcos Araújo, comprar o ingresso e ficar assistindo o mercado se desenhar e você olhando e só, tá? Faça essa sua gestão comercial para entender o que é preciso, tá certo? Bom, falamos de soja, vamos agora passar para o milho. E, pessoal, todas essas perguntas que eu estou recebendo, já vou respondê-las, tá? Eu vou sempre carregando elas um pouquinho mais para o final, porque assim a gente consegue trazer, né, mais tempo para responder a vocês as perguntas que vocês estão aqui nos fazendo. Bom, trouxemos então soja, né? Vamos agora falar sobre o milho, porque as nossas exportações de milho continuam fortíssimas. Em apenas 8 dias do mês de março, nós embarcamos um volume que é mais de 5.000% maior do que tudo que embarcamos em março todo
de 2022, tá? Segundo os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que foram divulgados ontem, nós já exportamos 731.769,7 toneladas do grão nestes primeiros 8 dias úteis do mês de março, tá? Sendo assim, o volume acumulado já apresenta 5.024,8% a mais do que o total de 14.278 mil toneladas que foram exportadas durante todo o mês de março de 2022. 14.278,9 toneladas que foram embarcadas em todo o mês de março de 2022. Isso é reflexo de uma recuperação da nossa safra, né, da nossa safrinha, principalmente, de uma demanda maior, da abertura do mercado para a China, para outros mercados, e isso reflete a competência do produtor brasileiro, que adequadamente abastece o mercado interno e tem volume de milho também para exportar e continuar esse caminho para se consolidar como o maior exportador global de milho, tá? Então é isso que a gente deve ver, os estudos apontam para isso e a gente tem essa condição realmente bastante firme, né? Uma força bastante grande nas nossas exportações de milho. Os dados estão aqui detalhados para vocês no Notícias Agrícolas, caso vocês queiram saber um pouco mais, tá certo? Bom, vamos falar agora sobre a questão da gripe aviária. Por quê? Porque a gripe aviária continua se intensificando na América do Sul, né? A gripe aviária continua sendo registrada em muitos países aqui na América do Sul, muitos deles em fronteira com o Brasil, mas como já nos pontua a Letícia Guimarães, a gente está falando de o mais recente caso sendo o Chile, confirmando o seu primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial e dessa forma suspendendo automaticamente as exportações de carne de aves. O Serviço Agropecuário do Chile confirmou a detecção do primeiro caso de gripe aviária no setor privado, correspondente a uma unidade industrial avícola localizada na região de O'Higgins. Após a constatação, o serviço ativou o protocolo existente que envolve o abate de aves afetadas e o isolamento da área, medidas sanitárias estas que visam evitar a propagação da doença para outras granjas avícolas. O ministro da Agricultura chileno, Esteban Valenzuela, especificou que é um caso comprovado em um campus da AgroSuper no setor oeste da comuna de Rancagua. O serviço procedeu ao controle da referida área e, de imediato, além de cumprir as mais rigorosas normas, foi informado também a Organização Mundial de Saúde Animal, a ONSA, e por isso foi encerrada a exportação de carne de aves, tá? Então, nós temos aí uma intensificação desse caso, né, dessa doença na América do Sul, e isso é realmente muito sério. A Letícia, inclusive, me mostrou aqui, né, que os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, e a gente está falando de 16 países já registrando problemas com gripe aviária. Na América do Sul, temos um controle de que tipos de cada gripe estão sendo registradas. Então, esses dados, inclusive, também já estão disponíveis aqui para você no Notícias Agrícolas. Aí a gente está falando de aves selvagens, aves de granjas, aves de quintal e mamíferos. Por quê? Muitos leões marinhos já morreram, né? Outros animais que focas também já morreram. Então, ó, Canadá já teve incidência de gripe aviária em mamíferos, o Chile também, os Estados Unidos e o Uruguai, tá? Não, Peru, perdão. Não, Uruguai não, Peru. Então, esses 4 países também já registrando em mamíferos. É uma situação muito grave, é uma situação muito séria, mas se há uma sinalização positiva em relação a isso, é o nosso próximo destaque, que se refere às exportações brasileiras de carne de frango, que se aceleraram e também, segundo o levantamento da Letícia Guimarães, nossa especialista aqui em proteínas animais, no setor de granjeiros, né? Nós já embarcamos em fevereiro 50%, né? Já ultrapassou em 50% o faturamento com os embarques da proteína no mesmo mês de 2022. A gente está falando de um status sanitário, eu sempre falo sobre isso, sobre o status sanitário das nossas proteínas no mercado internacional, que é muito, muito elevado. A gente não traz riscos à saúde, né, dos consumidores, a gente tem uma cadeia muito organizada,
para carne de frango, carne bovina e carne suína, carne de frango, mas carne de aves, de uma forma geral, né? Então, a gente está falando sobre realmente uma condição muito importante que precisa ser mantida e reconhecida. Então, sem gripe aviária no Brasil, as nossas exportações estão acelerando e a receita obtida com as exportações de carne de frango até este momento do mês, segundo dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, são 358 milhões e 55 mil dólares, 51,1% do montante obtido em todo o mês de março do ano passado. Então, a gente já teve um aumento do valor, né, pago pela tonelada e também mais volume sendo embarcado. Então, a gente está olhando para isso. Abre aspas para Fernando Henrique Iglesias, analista das safras e mercado, sobre as nossas exportações de carne de frango. O grande destaque é que o Brasil segue sem nenhum caso de influenza aviária. Isso coloca o país em uma perspectiva privilegiada frente ao mercado global e é importante manter este status de ausência da doença no país para evitar descompassos em termos de reação do mercado internacional. Iglesias ainda completa que o protocolo sanitário é muito rigoroso no Brasil e acredita que seja pouco provável que tenhamos casos de influenza aviária sendo registrados em granjas comerciais. A gente sabe, né? Para entrar numa granja, 7 banhos que você tem que tomar antes de chegar lá. Então, assim, o protocolo é muito sério no Brasil e a gente está de olho nisso e estamos nos destacando, claro, como uma alternativa importante para quem comprava de outros países da América do Sul, além do Brasil, olhando para o mercado brasileiro, que está livre da gripe aviária, pelo menos por enquanto. Bom, no nosso último destaque, né, antes da gente começar aqui a responder as nossas perguntas, a gente vai desmentir uma informação que foi circulando nas redes sociais e o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, o MAPA, já esclareceu que trata-se de uma mentira a informação de que um carregamento de arroz contaminado teria chegado ao Brasil com origem do Paquistão. O Ministério da Agricultura esclarece que a informação não procede. Todos os produtos de interesse agropecuário são fiscalizados na importação para assegurar a qualidade, a identidade e a segurança. A depender da origem do tipo de produto, análises são realizadas para verificar se os produtos atendem aos padrões brasileiros de qualidade. No caso do arroz, mais uma vez, de acordo com o MAPA, nunca foram observadas contaminações que pudessem trazer qualquer risco ao consumidor. Anualmente são coletadas amostras de produtos para análises de contaminantes químicos ou biológicos que possam trazer risco à saúde, fecha aspas para a nota oficial do Ministério da Agricultura, divulgada então nesta semana para desmentir. O Brasil não recebeu, não importou arroz contaminado do Paquistão. Se ver essa informação por aí, ajude a desmenti-la, é importante, tá certo? 9 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores, a gente segue por aqui. E tem boletim de frango agora às 10 horas, horário de Brasília, para falar sobre isso, tá? Esse novo reporte da Organização Pan-Americana de Saúde vai ser tratado pela Letícia ali com especialistas. Então, terminou o Bom Dia Agro, deixa ligado aí o seu navegador no Notícias Agrícolas ou o seu celular, onde você esteja acompanhando a nossa abertura de mercado, para receber mais informações sobre o mercado de frango e sobre essas atualizações dos dados da gripe aviária. Tá certo assim? Seguimos. Vamos ali responder as perguntas que já vimos recebendo, né, aqui no Instagram, no YouTube e também pelo Faça Sua Pergunta. Vamos lá. O Henry, qual o valor da soja hoje no Rio Grande do Sul? Olha, Henry, o mercado interno está começando a trabalhar agora, né? Quando abre o dólar, ele começa a se movimentar. Mas vamos trazer aqui uma referência de ontem, que já não vai fazer grande diferença, porque ontem o dólar subiu, o Chicago caiu. Mas vamos trazer ali uma referência para você ter ali pelo menos um norte. Mercado interno, tá? Vamos lá para o Rio Grande do Sul. Aqui. Temos Não Me Toque com R$160 por saca, Panambi, mesmo valor, e são as duas referências de Rio Grande do Sul que temos. Então, temos que olhar aí a sua região, qual a sua condição de dólar, de prêmio, qual o vencimento de Chicago, e aí fazer essa conta, tá? Mas a gente está falando de perto de R$160, talvez um pouquinho menos, e a gente está olhando para isso. Bom, seguindo por aqui, senhoras e senhores, vamos lá.
Vocês fortalecem o agro com este bate-papo. Obrigada, Caio. Caio Caldeira, que mandou pra gente. Caio Campos, que mandou pra gente pelo Faça Sua Pergunta. Obrigada, Caio. Bom dia. Aqui na minha região, não estamos conseguindo guardar mais a safra. Os armazéns estão todos cheios, nos informa Tarik Rosa. Não só por aí, né? Mas em todo canto, né? O Brasil tem uma capacidade de armazenagem muito aquém do que deveria, né? Não evoluiu com a sua capacidade de armazenamento conforme avançou com a sua capacidade de produzir, e agora a gente passa por momentos como esse. Daí embaixo já, Raras Crema diz assim, ó, Silo Bolsa resolve isso. Resolve, mas talvez seja insuficiente, né? A gente tem que buscar aumentar, de fato, a nossa capacidade de armazenagem estática, né? Isso é importante. O Márcio Fagundes, bom dia, Carlinha. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. A Maria Regina Lopes. Bom dia, Maria. Acho que mais cedo ou mais tarde a gripe aviária chega aqui. Não tem como evitar a migração. Temos muitos pequenos sítios com galinhas soltas e sem todas essas informações. É verdade. O Ministério da Agricultura, Maria, tem feito um trabalho junto a estes pequenos agricultores familiares, para tentar levar essa conscientização. Mas você tem total razão. Inclusive, o próprio presidente da ABPA, né, o Ricardo Santin, na última entrevista que deu para nós, falou sobre isso. É difícil conter, né? Pela característica da doença e pela característica dessa condição das aves migratórias trazerem a patogenia, né? Às vezes não vai ter jeito. Então, vamos acreditar que, por enquanto, está tudo certo. Se ela chegar, né, estamos com as nossas barreiras reforçadas. Até chegar nas granjas comerciais, pode ter uma certa dificuldade. Então, vamos acreditar, né, e vamos entender como é que fica nessa situação. Bom dia. O Chile confirma a gripe aviária em aves comerciais. Sim, já está disponível essa notícia para você aqui no Notícias Agrícolas, tá bem? O Jonathan de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, obrigada, Jonathan. O Mozart e o Cláudio Rodrigues nos mandando bom dia para vocês. O Mozart é de, não vou me lembrar agora, mas o Cláudio Rodrigues é de Ibiá, Minas Gerais. O Pierre Gobi, bom dia. Alguém pode me informar o motivo da queda das ações da São Martinho? A gente pode. O Jonathan Simeão, nosso especialista em setor sucroenergético, já nos trouxe, mandei essa resposta aqui para ele, essa pergunta, ele já nos trouxe a resposta e disse o seguinte: Pierre, não só a São Martinho, mas outras ações ligadas aos combustíveis têm caído acompanhando o petróleo. O movimento se dá com os receios desencadeados pela falência do Silicon Valley Bank, que é aquele colapso dos bancos lá nos Estados Unidos, como eu venho explicando, e as incertezas sobre o sistema bancário por lá. As ações da São Martinho têm queda acumulada no mês de quase 6% e no ano de mais de 3%, tá? Então, não só as ações da São Martinho, mas de outras ligadas aos combustíveis, por conta do petróleo, por conta de tudo isso que está acontecendo. Seguindo por aqui, para a gente ir concluindo o nosso Bom Dia Agro de hoje, o pessoal da LG Comércio de Cereais, obrigada. Você tem mais notícias sobre a volta das compras pela China e outros países? Pessoal, a China, ela continua comprando, mas ela está comprando de forma mais cadenciada. E agora vai buscar embarques mais distantes, porque agora a gente não consegue embarcar. Fevereiro, março, abril, a gente está muito esgotado. Né? O nosso line-up para março é de mais de 14 milhões de toneladas nomeadas. O que vamos conseguir embarcar é mais difícil saber. E a China está com as suas coberturas ali adequadas para esses próximos meses, né? Não completamente cobertas, mas estão cobertas. Então a gente vai ter que ver um respiro da nossa logística para talvez a China vir a intensificar novamente as compras. E eu falei bastante hoje sobre a questão do processamento de soja vir caindo por lá, né? Então isso também deixa as compras um pouco mais contidas, pelo menos por agora, né? Então vamos entender. Bom dia também para a Vanessa, né? Vanessa Fernandes, para o Fernando dos Anjos, de Palmas, no Tocantins, para Leico Narita Arita e para o Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais, além do meu amigo, grande amigo Nivaldo Forastieri, sempre conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, são 9h54 pelo horário oficial de Brasília. A gente fica por aqui com esta longa edição do Bom Dia Agronegócio, né? Hoje cheia de notícias, cheia de informações, mas tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu agradeço pela companhia e amanhã a gente volta a se encontrar por aqui, tá certo? Até mais, até amanhã, boa terça, bons negócios para você.